mesmo para vocês poderem compreender como que funciona aqui, principalmente para os irmãos que estão aí com dúvidas, né, referente ao projeto, certo? Basicamente, já foi aqui apresentado, né? Sou do estado da Bahia, sou do capítulo caetitense, tive a oportunidade de estar com o mestre conselheiro em 2021.1, mestre conselheiro regional, mestre conselheiro estadual da Bahia também, grau de chevalier e tudo mais, mas isso aqui não é o importante. O importante aqui hoje não é falar de mim, mas sim sobre esse projeto da CNE Capítulos, o maior e principal projeto da Ordem Mulher Brasileira. E o que é a CNE? A CNE é a campanha, meus irmãos, nacional de incentivo à excelência. E é importante, portanto, a gente ter também uma noção do que são as campanhas, né? Para que servem as campanhas também dentro da Ordem Mulher. Então, a CNE é o maior projeto da Ordem Mulher Brasileira. E ela vai consistir ali em um programa de atividades para que vocês possam realizar, para que vocês possam desenvolver em seus capítulos, esse programa de atividades sendo ali destinado e liderado pelos mestres conselheiros, buscando ali promover a excelência no que vocês vão desenvolver ao longo da gestão de vocês. Essas atividades deste programa, eles englobam o que nós chamamos de dias obrigatórios. E os dias obrigatórios, meus irmãos, são extremamente importantes porque eles são a grande conexão, de fato, do grande porquê, do grande objetivo da Ordem Molei. Alguém se lembra do que é dito lá em nosso ritual, que é ensinar e praticar as virtudes, que vai além de nos preparar para uma vida adulta. Então, para a gente poder sintetizar isso, se o grande objetivo da Ordem Molei é ensinar e praticar as virtudes, a gente pode deduzir, portanto, que a gente ensina as virtudes por meio de nossas cerimônias, por meio da doutrina do ritual da Ordem Molei e aplica essas virtudes que são ensinadas lá por meio de ações concretas. Uma dessas ações concretas são as atividades que nós realizamos na CNE, que englobam esses dias obrigatórios, que foram criados por Frank Chamalant. Os dias obrigatórios, eles atuam diretamente em consonância com cada um desses ensinamentos, com as 7 virtudes cardeais. Então, é por isso que nós temos na Ordem Molei um Dia dos Pais, porque isso vai estar conectado com a primeira virtude, amor filial. Mês que vem, em março, nós temos o Dia Devocional, isso está conectado com a segunda virtude, reverência pelas coisas sagradas. Então, os dias obrigatórios, eles possuem essas conexões com as nossas 7 virtudes e os nossos 3 baluartes. Então, está dentro do porquê da Ordem Molei, o porquê que nós fazemos o que fazemos. Isso é muito importante para que vocês saibam o que vocês estão fazendo. Esse é o nosso grande objetivo hoje, esse é o nosso grande desafio, que as pessoas estejam conectadas ao porquê, para que a gente não saia fazendo as coisas somente na automática, eu tenho que fazer porque eu assumi só porque eu assumi esse compromisso, porque estou sendo obrigado. Não. A realização dessas atividades é o grande porquê, é o grande objetivo da nossa ordem, eu vou mostrar para vocês. Então, isso é a CNE, é esse programa de atividades. E como é que funciona? Vocês irão realizar essas atividades. Então, por meio da realização dessas atividades, vocês, mestres conselheiros, vão confeccionar os relatórios que vão registrar o cumprimento de cada uma das ações que são propostas, ou seja, das atividades que estão ali contidas dentro do edital. O que é um edital? Edital é um documento que normaliza, que tem as normas, as regras de determinada ação. Neste caso aqui, é o documento que possui ali todas as regras, todas as informações da CNE Capítulos. Então, vocês, meus conselheiros, vão realizar as atividades propostas lá dos dias obrigatórios e demais atividades, vão confeccionar os relatórios e enviar no QG de campanhas no CISDM. Essas atividades que vocês vão enviar, antes, elas eram somente corrigidas. Então, vocês iriam enviar e o coordenador iria falar se estava tudo certo, ele ia aprovar, se tinha alguma coisa para ser corrigida, ele ia devolver ou recusar quando não estava alguma coisa correta ali com o objetivo da atividade. Porém, agora, as atividades elas também são avaliadas por uma equipe de coordenadores. Quem são os coordenadores? São outros demolês ativos de outros estados que vão acompanhar vocês, vão corrigir as atividades diretamente de vocês, como eu citei, podendo aprovar, devolver ou recusar. As atividades também agora possuem pontuações de 0 a 100 pontos cada uma das atividades, tá certo? Então, as atividades, elas podem ser aprovadas, como eu falei, quando está tudo certo, você fez ali a atividade, tudo certo, aquela atividade está batendo com o que é proposto. A atividade pode ser devolvida quando faltou alguma informação no relatório, faltou foto, faltou alguma coisa, para que o coordenador tivesse
as condições necessárias de poder corrigir, de poder aprovar a sua atividade. Ou recusada, quando você envia fora do prazo, quando a atividade que você realizou não tem nada a ver com o que foi proposto. Por exemplo, lá em maio, vocês vão realizar o Dia das Mães. Se vocês realizarem uma homenagem para os pais, não faz sentido com o Dia das Mães, entendeu? São coisas assim, dentro desse sentido. E você entende como concluinte da CNE, aquele mestre conselheiro, então aqui é importante a gente citar que essa campanha, ela é para os mestres conselheiros. Ela possui o nome de CNE Capítulos, porque quem vai fazer as atividades são os capítulos, são os seus liderados, mas a campanha é destinada aos mestres conselheiros. E se entende como concluinte da CNE, o mestre conselheiro que possui ali cada uma das atividades que eu vou mostrar para vocês aprovadas. O mestre conselheiro concluinte da CNE, ele recebe uma premiação que também foi criada por Frank Chamalandt. A CNE não foi criada por Frank Chamalandt. O que foi criado por Frank Chamalandt foram as atividades. A CNE foi criada aqui no Brasil pelo nosso Supremo Conselho. Qual é essa premiação? É para reconhecer vocês. É o prêmio por serviços meritórios. O mestre conselheiro que executa o programa de atividade da Ordem Molay recebe essa premiação. Então, para que vocês possam entender também um conceito importante aqui. O que é uma atividade? O que é um relatório? Porque são duas coisas distintas, são duas coisas diferentes. O relatório é o documento que vocês vão anexar no SysDM, ali por parte do mestre conselheiro, onde tem que estar ali minimamente organizado com todas as informações referentes à atividade que vocês realizaram. Então, o relatório é o documento que registra o que vocês fizeram na atividade. E a atividade é o que vocês, de fato, realizaram. Então, o que acontece aqui? Se vocês realizam uma atividade de excelência, uma atividade muito bem feita, é importante que essa atividade muito bem feita tenha também um bom relatório. Porque a única forma que os coordenadores têm de poderem avaliar suas atividades é através do relatório. É impossível estar presente na atividade do Dia em Memória Jacques Demolay do Capim de Palmas. Então, a única forma que eu tenho de corrigir as atividades é por meio dos relatórios. Então, se você faz uma atividade bem feita, mas um relatório mal feito, infelizmente, a avaliação da sua atividade que foi bem feita vai ser prejudicada. Então, é importante que vocês construam de forma completa essas informações, preencha o que foi realizado, não tenham medo de colocar fotos da atividade, planejamento. Se tiver vídeo, coloca também, porque isso vai enriquecer ainda mais o seu relatório e, consequentemente, a sua atividade. Então, para mim, parece justo a lógica. Se você faz uma atividade bem feita e um relatório bem feito, você vai ter... vou trocar o tempo. Se você faz uma excelente atividade e um excelente relatório, você vai receber uma excelente pontuação. Se você faz uma atividade ruim, um relatório ruim, você vai receber uma pontuação da atividade ruim. Isso se chama sistema também de meritocracia. Por quê? Porque isso também faz parte dos principais objetivos da CNE. E aqui eu gosto de destacar 3 para vocês, tá? O primeiro objetivo que eu apresento para vocês é que a CNE tem como objetivo de incentivar com que vocês realizem as atividades capitulares, o programa de atividade da Ordem Molay, aquilo que de fato nós nos propomos a fazer. Porque é o seguinte, vocês aqui, aos que já foram instalados, aos que serão instalados, vocês durante a cerimônia de instalação, vocês serão questionados pelo oficial instalador se vocês prometem que irão realizar os dias obrigatórios durante o seu mandato, vocês com a mão perante ali a palavra sagrada vão responder que sim. Você promete conceder, pelo menos uma vez, durante seu mandato, a iniciação, a cerimônia, o grau de iniciação, o grau de Molay durante seu mandato? Vocês vão responder que sim. Então, vocês fazem essa promessa, não é para mim, não é para o Luan, é para Deus, porque vocês vão realizar essas atividades. Então, a CNE vem para que vocês vem como incentivo para que vocês possam realizar as melhores atividades possíveis, buscando ali impacto positivo e excelência nessas ações. A CNE ela também tem como objetivo, meus irmãos, fornecer a vocês as ferramentas de avaliação e de incentivo necessárias para que seus capítulos possam crescer, para que eles possam evoluir e superar desafios internos. Por exemplo, os capítulos que realizam boas atividades têm a tendência de que seus membros permaneçam, porque os capítulos realizam boas atividades. Então, são ferramentas que vocês possuem para crescimento também das organizações da qual vocês agora irão liderar durante esse semestre. Então, são as ferramentas que são oferecidas para vocês. É um programa de atividades completo
para que vocês possam também desenvolver as habilidades de vocês enquanto liderança. Isso é muito importante porque está totalmente conectado ao nosso terceiro objetivo, que é reconhecer as organizações, ou seja, os seus capítulos, e também vocês, enquanto mestres conselheiros, pela realização dessas ações, dessas atividades durante a gestão. Por quê? Porque é o seguinte, todos nós aqui realizamos esse serviço que é voluntário. A gente dedica aqui um certo tempo, porque a gente está aqui em nome de uma causa, a nome de um propósito. Tudo isso que nós estamos realizando aqui é em nome de um propósito. O propósito é o motivo da qual nós realizamos isso. O propósito de estar aqui hoje é poder ajudar vocês e, consequentemente, fazer com que vocês impactem na vida de outras pessoas. Então, é uma corrente de multiplicação. Eu estou aqui para tentar impactar vocês, para que vocês possam impactar mais pessoas ainda na sociedade, nas suas cidades, nos seus capítulos. Então, esse é um objetivo. E reconhecer vocês que vão realizar, de fato, na ponta esse serviço é crucial. Porque a gente vai estar reconhecendo vocês que dedicam esse tempo. Aqui eu quero destacar outro ponto também. Vocês, mestre, aqui é um segredo, tá? Falar olhando para os olhos de vocês. Você que é mestre conselheiro e que se dedicar, de fato, durante a sua gestão, e aqui agora eu estou falando independente de CNE ou não, tá? Você que se dedicar, que buscar compreender como funcionam as relações entre as pessoas do seu capítulo, como funciona o processo de engajamento, de mobilização, e, consequentemente, com base em tudo isso, você vai conseguir desenvolver habilidades de liderança que vão ser cruciais para a sua vida adulta. Porque o grande objetivo da nossa ordem é qual? Ensinar e praticar as virtudes para que a gente possa, agora enquanto jovem, para que a gente possa lá, enquanto adultos, ter uma vida plena. Então, o objetivo da ordem de mulher é esse, preparar os jovens, enquanto jovens, para a vida adulta. Então, nós, meus conselheiros aqui, enquanto jovens, adquirindo essas habilidades de liderança tão cedo, lá na frente, na vida profissional de vocês, isso vai ser um diferencial muito grande. Então, quando vocês chegarem, sentarem na entrevista de emprego, vocês vão ter habilidades que já vão, de certa forma, destoar vocês de muitos outros. Por quê? Porque vocês assumiram esse compromisso e desenvolveram essas habilidades desde jovem. Então, vocês vão possuir essas noções de responsabilidade, de prazo, porque a campanha tem os prazos, de organização, de planejamento, de mobilizar, de executar as ações, de liderança, de trabalho em equipe, trabalho em grupo. Então, tudo isso vocês vão desenvolver durante a campanha. Vocês conseguiram compreender aqui essa parte introdutória da CNE? Vocês viram como é muito além de somente fazer relatórios e entregar atividades no prazo? É algo muito além. É algo que eu busco amarrar perfeitinho com o que está lá escrito no ritual. O objetivo da Ordem Molei de ensinar e praticar as virtudes para nos preparar para a vida adulta. Tá certo? Essa parte de praticar as virtudes é um conceito muito importante. Porque não basta a gente estar falando todo sábado de palavras bonitas se a gente não executa na prática. Então, não adianta o primeiro preceptor na iniciação fazer uma fala belíssima sobre amor filial se a gente não pratica, tanto em ações dentro de casa e também em ações fora também, na rua, na sociedade ou para outras pessoas, né? Tanto é que a gente tem aquela frase icônica que, para ser, quem souber aquela frase aí vai colocar aí no chat, né? Para ser útil à sociedade, você não precisa ser um demolê, mas para ser um demolê, você precisa ser útil à sociedade. Dentro desse conceito, então, a nossa CNE Capítulos, a CNE Capítulo de vocês, possuem um total de 12 atividades. Então, essas atividades aqui na tela são as atividades existentes na CNE Capítulos de 2026.1. Primeira delas, calendário e planejamento de gestão, a gente vai falar de todas as atividades aqui, comissões permanentes, dia devocional, que é um dia obrigatório, dia memorial de Jacques de Molay é outro dia obrigatório, dia das mães também é um dia obrigatório. Todas as atividades aqui são dias obrigatórios, mas essas três aqui eu correlaciono elas de forma especial, porque elas foram ali idealizadas diretamente por Chamanti. Arrecadação de fundos, entretenimento, trabalho social, trabalho em conjunto com a maçonaria, é um demolei, iniciação, grau demolei. Essas atividades aqui são aquelas que vocês juraram realizar. Como eu falei, vocês não juraram para mim, não juraram para ninguém, vocês juraram com a mão sobre a palavra de Deus no altar sagrado da alta. Vamos compreender cada uma dessas atividades? Então, aqui eu fiz a introdução inicial, expliquei para que vocês possam entender o que vocês se proporam a fazer nesse semestre.
E agora eu vou mostrar para vocês o que vocês irão desenvolver. O objetivo de cada uma das atividades, o que pode ser desenvolvido e pensamentos também para que vocês possam refletir. Vamos lá? Para começo, tudo que a gente começa em nossa vida, que eu estou apresentando a primeira atividade, tudo que a gente começa, a gente tem que começar, de certa forma, por um planejamento. Então, aqui a gente tem a primeira atividade da CNE, não à toa, é o calendário e planejamento de gestão, onde, basicamente, vocês irão registrar, dentro do próprio SysDM, as datas referentes às atividades que vocês irão executar e realizar durante o semestre. É bem simples. Embora tenha o nome aqui calendário e planejamento, embora tenha o nome planejamento de gestão, para a CNE não está sendo cobrado, que eu acho um erro, inclusive, tá? Mas, enfim, não está sendo cobrada a questão do planejamento. Então, você, infelizmente, não vai precisar registrar o planejamento. Você vai colocar num espaço específico, que eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês, lá na aba Secretaria, Ferramentas de Gestão, Calendário da Gestão, e vocês vão registrar, vão cadastrar as datas de todas as atividades da CNE capítulos. E o Enzo levantou a mão, diga lá, meu mestre. Enzo não, por favor, out. Mas, seguinte, eu só quero fazer uma pergunta aqui rapidinho, que me surgiu essa dúvida, eu acabei não tirando ela com ninguém. Eu já fiz meu calendário faz um tempo já, só que uma das atividades da CNE é o entretenimento. Sobre ela eu tenho duas perguntas. Eu vou tentar deixar as perguntas para depois, mas é bom para eu falar isso aqui, que essa que eu não anotei aqui agora e veio agora, tá? No entretenimento, eu posso mandar a atividade de entretenimento mais de uma vez ou tenho que mandar só uma vez? E outra coisa, eu preciso colocar exatamente no meu calendário, por exemplo, todo final de reunião administrativa eu planejo fazer um entretenimento, toda reunião administrativa. Eu preciso constar no meu calendário que vai ser entretenimento junto? Pronto, ótima dúvida. Vamos lá. Como o próprio nome da atividade sugere, é um calendário e planejamento. Planejamento é algo mutável, algo que pode ocorrer mudança dentro do tempo ali, né, conforme as coisas vão acontecendo. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, Wisner, a atividade que eu coloco lá precisa obrigatoriamente ser realizada naquela data? Não. É um planejamento. É importante que seja, inclusive, porque esse calendário que vocês vão registrar vai estar disponível e visível para todos os membros do capítulo. Porém, por ser um planejamento, não é algo fixo. Então, se eu planejo fazer o Dia Memorial Jackson Simulei no dia 18 de março, fui agora nesse mês, coloquei lá que ia fazer dia 18 de março. Aí chegou o dia 18 de março, por algum motivo que aconteceu, não consegui fazer naquela data, não tem nenhum problema. Mas o importante é que haja pelo menos esse planejamento. E a dúvida que você perguntou foi sobre se pode realizar mais de uma atividade. Vocês podem realizar quantas atividades vocês quiserem, mas para a CNE capítulos, vocês vão enviar somente um calendário de planejamento, a nominata ali das comissões permanentes, somente uma atividade de dia devocional, somente uma atividade de entretenimento, somente uma atividade de arrecadação. Embora na CNE peça somente uma, não necessariamente os capítulos vão realizar somente um entretenimento, somente uma arrecadação de fundos, somente um trabalho social, que são as filantropias, entendeu? Para a CNE, vocês vão enviar somente uma. Enviou uma, tá tudo certo, mas vocês podem realizar quantas vocês quiserem durante a gestão de vocês. Inclusive, uma dica: meu capítulo, por exemplo, vai realizar duas arrecadações de fundos. Então, o que eu faço? Eu vou pegar e enviar para a CNE capítulos aquela que teve os melhores resultados. Mesma coisa, por exemplo, para a atividade de entretenimento. Vamos supor que o meu capítulo vai fazer, sei lá, 1.000 entretenimentos durante a gestão. Eu vou pegar e enviar a melhor atividade de entretenimento realizada. São coisas que vocês podem fazer também, tá? Então, respondida a sua dúvida, Alt? Perfeito. Embora, como eu estava dizendo aqui, não seja cobrado planejamento, o que é planejamento? É o que vocês vão desenvolver. Então, por exemplo, Dia em Memória de Jacques de Molay, nós iremos realizar um grafite em um muro bem localizado na cidade. Então, nós iremos divulgar, apresentar um filme nas escolas públicas. Esse é o planejamento. É o que, quem, quando, como, onde, quanto. Isso é um planejamento da atividade. Embora não seja cobrado para a CNE, não significa que vocês não devam realizar, tá? É importante que vocês realizem, principalmente se a gente está aqui também trabalhando valores de liderança, planejamento e tudo mais, tá? Então, embora não seja cobrado para a CNE, realizem esse planejamento de todas as atividades que vocês vão realizar. Beleza? Pontuação máxima aqui, por enquanto,
100 pontos. Eu vou explicar porque que eu estou usando esse termo por enquanto nessas duas primeiras atividades aqui. E o prazo de envio delas, o prazo para vocês fazerem o procedimento que eu vou apresentar aqui em vídeo é até 28 de fevereiro, ou seja, até o final deste mês. Como citei, essa atividade é enviada na aba da secretaria e vocês devem informar obrigatoriamente todas as atividades da CNE, tá? E essa parte que descreveu o planejamento não vai ser necessário para o envio da atividade na CNE, mas vocês podem realizar, beleza? Uma outra pergunta só, você vai mostrar fazendo essas coisas no SysDM? Você disse que ia mostrar um vídeo depois. Esse aqui, ó. Esse Não, é o passo a passo que vocês vão fazer. O que é que vocês vão fazer? As atividades, elas são todas enviadas no QG de campanhas, exceto calendário, planejamento e gestão. O que é que vocês vão fazer? Provavelmente para vocês vai aparecer as atividades do semestre passado. Então, vou fazer aqui novamente. Você vai ali em secretaria, depois ferramentas de gestão, vai carregar, vai aparecer calendário da gestão. Quando você entrar aqui, provavelmente vai aparecer o calendário do semestre passado. Vocês vão ali clicar em novo, vão colocar o ano, o semestre e vão criar as atividades. Por exemplo, cliquei lá no dia 18 de fevereiro. Aí depois eu clico em cadastrar nova atividade, seleciono a atividade que eu vou realizar naquela data, clico em adicionar. E vocês vão fazer isso em todas as atividades, certo? Eu vou encaminhar para vocês também um link de um vídeo que eu gravei, que vai ficar bem mais explicado, onde tem eu explicando ali junto com passo a passo e tudo mais. Ponto importante, como eu citei, algumas atividades, elas são realizadas em meses específicos. Por exemplo, dia devocional em março, dia de memória Jacques de Molay em março, e tem um porquê também. Então, vocês têm que colocar as atividades dos dias obrigatórios nos meses específicos. Se você colocar o Dia das Mães, que é realizado em maio, em um mês que não seja maio, seu calendário não vai ser aprovado. Mesma coisa dia devocional, que é realizado em março. Se tu colocar o dia devocional em fevereiro ou em abril, também não vai ser aprovado. Essa atividade ela é aprovada automaticamente pelo sistema. Então, não são os coordenadores que olham e aprovam. Você fez tudo certinho, esse procedimento, não vai ter nenhum botão de enviar, tá? Cadastrou todas as atividades certinhas, automaticamente o sistema aprova. Diga lá, Arthur. Vinei, nesse caso, para o calendário, eu não preciso, no caso, mandar, tipo assim, de memória já que demolei, a gente vai fazer tal atividade. Só marca a data. Isso, exatamente. Você foi mais conselheiro aqui em 2023.2. Na época enviava o relatório, né? Para a CNE agora, não precisa mais daquele modelo de relatório. Mas, como eu expliquei, não significa que você não deva fazer. Entendeu? É importante que você já planeje tudo mais. Tá certo? Certinho, Dinei. Esse é o modelo aqui agora. Como eu falei, até então, 100 pontos. E aqui a atividade ela possui alguns critérios avaliativos, né? Aqui a gente tinha a questão do planejamento, das atividades, mas aqui é a atividade para vocês gabaritarem. Fez tudo certo, como está no vídeo, como eu vou mostrar para vocês também no vídeo, que eu até publiquei no YouTube, então vou, depois aqui que eu encerrar a apresentação, vou mandar para vocês. É a atividade para vocês gabaritarem. Essa é a atividade que sempre tem mais dúvidas, porque é no outro espaço e tudo mais, não é muito intuitivo, eu sei, necessita, assim, de melhoras, mas é importante que vocês realizem, porque ali os membros vão ter acesso às informações. Certo? Próxima atividade. Aquela lá foi a primeira atividade. Ah, outra coisa. Aqui, ó. Vocês lembram que nós temos um total de 12 atividades na CNE. Estão nesse calendário, vocês têm que registrar às 11. Por que às 11? Porque a 12, a atividade 12ª, é o próprio calendário. Então, vocês vão ter que cadastrar comissões de memória, dia devocional, iniciação gradual, entretenimento, trabalho social, todos ali nas datas que vocês vão desenvolver. Certo? Comissões permanentes. O que são as comissões, né? As comissões são grupos de trabalho do capítulo em determinadas áreas. Então, se a gente está na posição de liderança, enquanto mestres conselheiros, entende-se que, enquanto liderança, nós não conseguimos fazer nada sozinhos. A gente não consegue fazer nada sozinho. A gente precisa dos irmãos nos acompanhando, nos auxiliando, para que as coisas funcionem. Esse é o sentido das comissões. E cada capítulo em tese, tá? Cada capítulo em tese possui o que nós chamamos de comissões permanentes. São grupos de trabalhos em áreas específicas que todo capítulo deve possuir. São 5. Então, essa atividade é o quê? Vocês irão enviar os membros que compõem, no mínimo, essas 5 comissões permanentes aqui do capítulo. Quais são? Comissão de hospitalaria, que é responsável pelas filantropias.
comissão de entretenimento, como o próprio nome já diz, comissão de auditoria, que é ali responsável por fiscalizar, olhar documentos, enfim, comissão de finanças, que é responsável pela hora da tesouraria do capítulo, e a comissão de incremento de novos membros, para poder fomentar novos membros do capítulo. Vocês irão montar um relatório, inclusive existe um modelo de relatório que vocês podem utilizar. É obrigatório utilizar este modelo? Não é. Por isso que eu estou falando que podem utilizar. Tem um timbrado GN. Posso colocar o timbrado do meu capítulo? Pode colocar o timbrado do seu capítulo. É um modelo de relatório que vocês podem utilizar, daquela forma ou da forma que vocês quiserem. E aí é o seguinte, meu capítulo, por exemplo, tem a comissão de comunicação. Não está aí que é uma comissão permanente, mas eu posso colocar em enviar? Pode. Aqui tem a comissão do castelo. Posso colocar em enviar? Pode. Aqui tem a comissão de ritualística. Não está aí nessa lista. Eu posso colocar também em enviar? Pode também. O que não pode faltar são essas 5 comissões aqui, que são as comissões obrigatórias. Mas aí está escrito comissão de finanças. No meu capítulo a gente chama de comissão de tesouraria. Tem algum problema? Não tem. É o mesmo sentido. Aí está escrito comissão de hospitalaria, que a gente chama de comissão de filantropia. Tem algum problema? Também não tem nenhum problema. Então, essa atividade aqui vocês vão informar os membros da comissão. Toda comissão possui ali 2 cargos, que é o cargo de presidente da comissão. Então, toda comissão tem que ter um presidente. E as demais pessoas que fazem parte da comissão são os membros. Então, no relatório, vocês vão informar a comissão de hospitalaria, tem ali como presidente fulano de tal, e os membros Beltrano, Joãozinho, Miguel e o nosso irmão que levantou a mão. Diga lá, meu mestre. Só uma dúvida. A comissão de hospitalaria e filantropia pode ser a mesma? Por causa que na DFN, que é o Desafio de Filantropia Nacional, eles falam para criar uma própria comissão de filantropia. Se eu, vamos dizer, substituísse então a de hospitalaria pela de filantropia, estaria tudo certo? Não tem nenhum problema? Sim, como eu falei, não tem problema nenhum. Comissão de hospitalaria... Eu acabei já fazendo, só que eu não enviei, né? E eu acabei colocando comissão de hospitalaria e filantropia. Então, talvez dá para diminuir uma comissão a menos aí no capítulo. No caso, a comissão de hospitalaria e filantropia? Não, é porque eu tinha criado uma de hospitalaria e eu criei uma outra de filantropia, entendeu? Entendi. Então, eu vejo que as 2 comissões, elas possuem papéis bem similares. Então, eu vejo que poderia ser uma coisa só, entendeu? Se a sua comissão se chama filantropia, não tem problema. Mesma coisa de finanças, que se chama tesouraria, também não tem problema. Beleza? Perfeito. Obrigado. Então, essa atividade aqui, como eu falei, tem um modelo, vocês vão enviar até o dia 28 de fevereiro, a pontuação máxima dela é 100 pontos também. Mas tem algumas regrinhas. As comissões, elas possuem algumas regras que não foram criadas por mim. Está lá no regulamento do Supremo Conselho. Quais são, né? A primeira delas é escrita ali no edital. Como eu falei, caso o seu capítulo possua mais comissões, vocês podem informar elas junto ali no relatório com os membros. Então, o caso do capítulo tem a comissão de ritualística, de marketing, de relações, enfim. Então, vocês podem informar essas outras comissões, tá? A segunda regrinha é o seguinte: é obrigatório constar a presença de pelo menos um membro do Conselho Consultivo nas comissões de auditoria e incremento de novos membros. O que isso significa? Significa que, obrigatoriamente, o seu capítulo nas comissões de auditoria, de incremento de novos membros, tem que ter a presença de pelo menos um membro do Conselho Consultivo. Ou seja, nessas 2 comissões tem que ter. William, na comissão de entretenimento não tem os membros do Conselho. Tem algum problema? Não tem problema. É obrigatório ter na auditoria incremento de novos membros. Mas lá na comissão de entretenimento tem alguns membros do Conselho. Tem problema? Não tem problema também. Onde não pode faltar, pode ter em todas, mas onde não pode faltar é na de auditoria e incremento de novos membros. Então lá vocês vão especificar, tio fulano de tal, ele é membro do Conselho Consultivo e está aqui na comissão auditoria, está aqui na comissão de incremento de novos membros. Certo? Terceira regra, o mestre conselheiro, ele deve estar como membro obrigatoriamente de todas as comissões. Então, se você enviar a comissão de finanças e o mestre conselheiro não estiver lá como membro, a atividade sua vai ser devolvida para você corrigir e enviar certo novamente. Então, o mestre conselheiro é obrigatório estar presente em todas as comissões como membro. Por que como membro?
Porque aqui, ó, a quarta regra diz que mestres conselheiros, maçons e senhores demolês, que seriam ali os membros do conselho, não podem estar como presidente de nenhuma comissão. Então, nem mestre conselheiro, nem maçom, nem senhor demolê podem ser presidente de comissão. Devem ser membros. Lembrando que o mestre conselheiro tem que estar em todas e os membros do conselho têm que estar pelo menos na de auditoria e incremento de novos membros. Me parece simples aqui de entender, tá certo? Diga lá, meu mestre. Só uma dúvida, tem algum problema caso um grau iniciático seja presidente de alguma comissão? Não existe essa proibição. Então, não tem problema, entendeu? Porque não tem nenhum lugar que diz que proíba, entendeu? Então pode. Então, o relatório das comissões não precisam ser lidos na reunião ritualística do grau Demolei, né? Pode ser lida numa administrativa. Exatamente. Tá. Exatamente. Não há, tipo, um lugar, tipo assim, uma lei, uma regra, uma norma falando iniciático não pode fazer parte de comissão. Enquanto E não a houver essa regra, também pode fazer parte, entendeu? Alt só Agora, verifica, se o relatório for lido, provavelmente ele vai ser lido na reunião do Grau da Molei. Alt, você só verifica não sei se você já conseguiu acesso ao regimento interno do capítulo, só para saber se lá não proíbe. O item ele tá falando de coisas a níveis nacionais, mas se seu capítulo proíbe, é bom olhar antes, entendeu? Perfeito, perfeito. Exatamente. Se o capítulo possui uma vedação, aí, tranquilo. Não, eu dei uma lida hoje, não achei. Aqui é muita coisa, né? Eu tava procurando o significado do brasão aí, mas eu li metade ali que eu cansei, daí eu não sei se no resto vai ter alguma coisa sobre isso. Exatamente. Então, são essas regrinhas aqui, ó. Informar todas as comissões que o capítulo possui, ter o membro do Conselho Consultivo, no mínimo, na de auditoria e incremento de novos membros, ter a presença do mestre conselheiro como membro de todas as comissões e mestre conselheiro, maçom e senhor da lei não pode ser presidente de nenhuma comissão. São essas regras. Fez isso, montou no relatório certinho lá, também essa atividade vai ser aprovada. Como eu falei, até então, de 0 a 100 pontos com esses dois critérios aqui, mas aqui, ó, é atividade para você gabaritar, enviar, ter atividade aprovada, tudo certo. Deu para entender essas duas atividades? Geralmente são as duas que têm mais dúvidas. Deu para compreender? Está tudo tranquilo até aqui para vocês conseguirem ir assimilando a mensagem, vocês vão informando aí. Tá certo? Vou prosseguir, então, para as atividades da prática, né? Aquele que a gente vai realizar ali de algo concreto e tudo mais, porque essas duas aqui que eu expliquei são atividades mais administrativas, que são os dias obrigatórios. O primeiro deles, que eu apresento aqui para vocês, é sobre o dia devocional. E aqui eu faço uma observação para vocês, que é o seguinte: lembra quando eu falei? É para vocês fazerem essa reflexão também. Lembra quando eu falei que quem criou essas atividades aqui, Frank Chamoun não criou a CNE, ele criou as atividades. Lembra quando eu falei que foi Frank Chamoun que criou essas atividades? Então, lá atrás, lá mais de 100 anos atrás, quando ele pensou nessas atividades, para ser o programa de atividades dos capítulos da Demolei, para que fosse o que os membros colocassem em prática correlacionado às virtudes que era ensinado nas cerimônias, no ritual, quando ele criou isso aqui, ele pensou no seguinte: ele pensou que os capítulos saíssem de onde se reuniam para irem até a sociedade e realizarem essas ações. Então, no caso do dia devocional, ele pensou no seguinte: dos capítulos irem até o centro religioso, dos capítulos irem até as lideranças religiosas, dos capítulos irem aprender algo de alguma religião, e essa relação se aplica em todas as atividades. Então, ele pensou numa forma dos capítulos saíssem das quatro paredes do capítulo para poder fazer ordem demolei na sociedade, na prática, na rua. Ele pensou nessas atividades para isso. Obviamente, eu gosto de explicar isso no começo dessa atividade aqui logo, e isso vale para todos. Obviamente, o que é que eu quero dizer com isso? Muitos capítulos, por exemplo, têm o costume de realizar as palestras fechadas restritas para os membros do capítulo. De fato, se a gente lê ali a ementa da atividade, o que é a ementa? É a descrição do que é aceito para a atividade. De fato, se os capítulos realizarem isso, vão ser atividades aceitas. Mas, como agora as atividades são avaliadas, atividades que eu chamo de atividades da porta para dentro, que são as atividades que os mestres conselheiros realizam, que ficam extremamente restritas aos membros do capítulo. Por exemplo, palestra sobre a importância da religião na reunião ritualística.
palestra sobre a importância da religião aqui no Google Meet. São atividades da porta para dentro. São atividades que vão ficar ali somente restritas aos membros. Ninguém da sociedade afora vai ter o benefício dessa ação que você está desenvolvendo, a não ser que o membro que participou ali absorva essa informação e aplique. Aí, de fato. Mas a ideia é que vocês realizem aqui, meus irmãos, eu estou incentivando a vocês fazerem isso, atividades da porta para fora. Então, saírem de dentro do ambiente do capítulo e fazer atividade na rua, seja aonde for. Entendeu? Porque esse era o grande objetivo. Com isso, vocês fazendo isso, atividades da porta para fora, seu capítulo vai ganhar mais visibilidade, a ordem aí na sociedade vai ganhar mais presença, consequentemente vai ser mais conhecida, consequentemente vai ter mais membros, porque mais pessoas vão conhecer a ordem. Então, tudo isso está atrelado aos objetivos. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou incentivando a vocês e mostrando a vocês a importância de vocês realizarem essas atividades da porta para fora, mostrando o capítulo de vocês, fazendo atividade da porta para fora, indo até os locais, entendeu? Então, é muito importante isso. Então, a lógica nas atividades, de todas as atividades da CNE, vai envolver isso. Se o capítulo fez da atividade da porta para fora, consequentemente, ela teve um grau de dificuldade maior. Se teve um grau de dificuldade maior, com a atividade bem feita, consequentemente, vai ter uma pontuação maior também. Se seu capítulo fez a atividade da porta para dentro, fez lá a palestra que todo ano é feita dentro do tempo sobre a importância da religião ou sobre alguma religião específica, fez lá uma palestra no Meet, atividade da porta para dentro, vai ter pontuações inferiores. Essa é a lógica aplicada para todas as atividades, para todos os capítulos igualmente, certo? Então, explicando aqui sobre o dia devocional agora. Deve ser realizada uma atividade voltada ao aprendizado religioso, à escolha do capítulo, encorajando que os membros estejam ali ativos, né, na comunidade religiosa. Então, essa atividade aqui ela tem a ver com a liberdade, com um dos nossos baluartes, que é a liberdade religiosa, e a segunda virtude, que é a virtude da reverência pelas coisas sagradas. Então, está conectado com os ensinamentos da Ordem Molay, e através dessa atividade a gente vai aplicar na prática esses ensinamentos. Deu para entender a lógica? Então, aqui, coisas que vocês podem fazer. Uma visita nos centros religiosos, então vocês podem ir, inclusive, mais de um, seja na igreja católica, no centro espírita, na igreja evangélica, enfim, em ambientes de religiões de matriz africana, de qualquer forma. A ideia é que vocês possam ter essa conexão aqui, para que vocês possam, os membros do capítulo, possam aprender novas religiões, para poder desenvolver e aplicar na prática essas virtudes e esses ensinamentos são ensinados. Lá na fala do segundo preceptor na iniciação, lá na fala do primeiro conselheiro na abertura de cerimônia pública do capítulo. Então, a ideia, então vocês podem fazer isso, podem homenagear líderes religiosos da sociedade que realizam um bom trabalho, pode se juntar com um grupo religioso e fazer uma atividade filantrópica. Por exemplo, muitas igrejas possuem ações filantrópicas, de doação e tudo mais. Então, vocês podem se juntar e realizar. Vocês podem, por exemplo, fazer um dia de serviço voluntário em algum centro religioso. Então, existem diversas ideias que vão fazer com que seus capítulos saiam das 4 paredes do capítulo para que vocês possam aplicar isso na rua. Quando vocês fazem isso na rua, vocês tendem a ter melhores resultados, certo? Essa atividade, ela deve ser realizada obrigatoriamente no mês de março. Tem um porquê também, meus irmãos, do dia devocional ser realizado no mês de março. E eu vou deixar aqui para que vocês pesquisem por que o dia devocional é realizado no mês de março. Tudo tem um porquê dentro da Ordem Molay. E o porquê dela ser realizada no mês de março, eu vou deixar para vocês pesquisarem, dar um Google aí, que tem a ver alguma correlação aí de devocional com religioso, especificamente no mês de março, tá? Caso vocês não encontrem, lá no final eu explico. Pontuação máxima, 100 pontos. Prazo de envio, 31 de março. Então, vocês devem realizar a atividade e enviar dentro do mês de março. Então, não adianta vocês realizarem em março e enviarem em outro mês, porque não vai ser aceito, porque o prazo dela é até 31 de março. Da mesma forma também que vocês não podem realizar essa atividade no mês de fevereiro e querer enviar para a CNE, porque ela deve ser realizada obrigatoriamente no mês de março. Então, eu gosto de explicar isso, dessa lógica das atividades da porta para fora, para poder mostrar todas as atividades em sequência. A segunda atividade que eu apresento para vocês, que vocês vão realizar nos capítulos de vocês,
é o Dia em Memória de Jacques Desmoulins, que é um outro dia obrigatório dessa figura histórica que vocês conhecem. Mas aqui eu quero fazer com vocês uma observação, uma reflexão. Jacques Desmoulins não é uma figura histórica no Brasil. As pessoas do nosso país, do Brasil, não conhecem a figura de Jacques Desmoulins. Tanto é que, se conhecessem, não iam perguntar o porquê o nome da ordem é Desmoulins. Deu para entender? Então, Jacques Desmoulins, meus irmãos, não é uma figura histórica no Brasil. As pessoas aqui não conhecem Jacques Desmoulins. Por isso que surge essa atividade, para que mais pessoas conheçam Jacques Desmoulins. Faz sentido o que eu falei ou não faz? Se as pessoas do Brasil conhecessem Jacques Desmoulins, não perguntariam por que o nome da ordem é Desmoulins. Não faz sentido? Então, qual é o desafio aqui? Vocês fazerem com que a figura de Jacques Desmoulins seja conhecida. Aqui é uma atividade em memória. Ou seja, Dia em Memória de Jacques Desmoulins, a realização de uma atividade que busque enaltecer a memória de Jacques Desmoulins, que dá o nome à nossa ordem. Ela deve ser realizada obrigatoriamente no mês de março. Alguém sabe por que essa atividade deve ser realizada obrigatoriamente no mês de março? Também tem um porquê. Vocês podem pesquisar ou colocar aqui no chat, e aí a gente pode comentar também. Mas tudo tem um porquê. Diga lá, mestre. Eu não sei se é esse o motivo, mas eu acho que esse é o. Eu não sei se é por causa que foi que o Frank Charmalante morreu. Tem a ver alguma coisa a ver com isso em março? Ou não tem nada a ver? Vamos lá, dia em memória. Então, memória porque ele de fato faleceu, mas aqui no caso não é o falecimento de Frank Charbonnet, é o falecimento de Jacques Desmoulins. Ah, Jacques Desmoulins, foi Jacques mal. Desmoulins ele foi queimado vivo na fogueira em Mas 18 tem de alguma março. coisa a ver com o dia devocional ou não? Ou é Como é só que porque é? tem alguma coisa a ver com o dia devocional, porque ele morreu em março e tudo mais, ou Não, não? não, não. Aqui são duas coisas diferentes. O motivo do dia devocional ser em março é um, e Jacques Desmoulins, dia em memória de Jacques Desmoulins ser em março é outro. O Entendi. motivo do Dia em Memória de Jacques Desmoulins ser realizado em março é porque no dia 18 de março de 1314, Jacques Desmoulins foi queimado vivo na fogueira. 18 de março, inclusive, é o dia que comemoramos o Dia do Desmoulins. Então, por causa dessa data, que é neste mês de março, nós, Desmoulins e os nossos capítulos são convocados a poder tratar a figura de Jacques Desmoulins, para a gente poder enaltecer o heróico exemplo dele, que a gente conhece na cerimônia de iniciação ao grau Desmoulins. Então, é por isso que o Dia em Memória de Jacques Desmoulins é realizado no mês de março. O Dia em Memória Frank Charbonnet é realizado em novembro, porque ele faleceu em 8 de novembro. Inclusive, é o dia dos Chevaliers também, da rededicação Chevalier. Enfim. Mas aqui, qual é a ideia, então? Como eu falei, Jacques Desmoulins não é, meus irmãos, uma figura conhecida no Brasil. Então, a ideia é que vocês façam com que a figura dele seja conhecida, para que vocês possam enaltecer a memória dele. Então, se vocês fizerem atividades da porta para fora, naquele conceito que eu expliquei, vocês vão ter mais êxito nesse desafio. Por que eu digo isso? Muito simples. Eu iniciei na Ordem Desmoulins em 2018. Antes eu fui escudeiro, iniciei na Ordem Escudeiro em 2016, então 10 anos aí que eu faço parte desse mundo nosso aqui. Cara, se todo ano eu, Desmoulins, eu ouvi uma palestra sobre Jacques Desmoulins, todo ano a palestra sobre Jacques Desmoulins, para mim já não vai mais fazer sentido. Porque todo ano eu ouço aquilo. Eu entendo, por exemplo, quando é realizada uma palestra para os iniciáticos, que aí faz sentido. Mesma coisa, Frank Charbonnet. Mas se todo ano seu capítulo realiza uma palestra para os mesmos membros sobre Jacques Desmoulins, fica algo repetitivo. Então, eu desafio e faço essa provocação para que vocês busquem sempre realizar atividades diferentes. Como eu falei, de fato, faz sentido ter essa palestra para os iniciáticos. A mesma coisa também para Frank Charbonnet, no mesmo sentido. Mas aqui vocês podem fazer atividades da porta para fora. Por exemplo, fazer um grafite com a figura de Jacques Desmoulins, emblema de Jacques Desmoulins, em algum muro da cidade. É uma atividade da porta para fora, vocês vão estar dando visibilidade. Propor na Câmara de Vereadores, por meio de alguns vereadores, uma rua chamada Rua Jacques Desmoulins. Aqui em Caetité, por exemplo, que é a minha cidade, a cidade que o Arthur morava, nós temos na cidade uma rua chamada Rua Jacques Desmoulins. Então, as pessoas dessa rua conhecem Jacques Desmoulins. Outra forma, vocês podem fazer uma apresentação, combinar com o professor de história, por exemplo, uma atividade em alguma escola, apresentando a figura de Jacques Desmoulins, fazer com que isso seja algo avaliativo para aquela turma, para aquela sala, para aquela escola.
vocês podem transmitir, exibir um filme sobre a história de Jacques Desmoulins, dos Cavaleiros Templários. Vocês podem realizar diversas ações, além das palestras, dentro do templo ou no Meet, contando a história de Jacques Desmoulins, para quem já sabe da história de Jacques Desmoulins. Deu para entender a lógica? Então, esse é o meu desafio para vocês, realizar essas atividades da porta para fora. Então, pontuação máxima dela, 100 pontos, prazo de realização e envio, 31 de março. Fez o de memória Jacques Desmoulins em fevereiro? Não vai ser aceito. Só vai ser aceito se for realizado e enviado no mês de março. Prosseguindo aqui para as próximas atividades. Nós temos aqui o Dia das Mães. Eu gosto de apresentar as atividades com muito detalhe, assim, para vocês verem que é possível vocês realizarem atividades fora da caixa, fora das portas do capítulo, da porta para fora do capítulo. Dia das Mães. Vamos lá. Dia das Mães, vocês sabem por que em maio. Porque em maio que nós comemoramos o Dia das Mães. Embora Dia das Mães seja todo dia, como a gente sempre fala. Mas aqui é o seguinte, a ideia é a gente fazer uma atividade que enfatize a importância da Ordem Mulher aos laços maternos, incluir aos membros essa noção de valorização dos esforços de nossas mães para a criação das suas famílias. Certo. O que acontece? Muitos capítulos, por exemplo, eu não me recordo se é o caso do Tocantins, mas possa ser que seja, e não é uma crítica, porque, inclusive, muitos capítulos realizam isso, e eu acho que a melhor forma possível da gente apresentar a ordem para os nossos pais é sim através das cerimônias. Então, isso para mim é inquestionável. Por exemplo, muitos capítulos, eu não vou citar o exemplo aqui do Tocantins, porque, como eu falei, não sei se o Tocantins realiza assim, mas muitos capítulos Brasil afora tem um costume, por exemplo, de no Dia dos Pais, que é em agosto, porque em agosto tem o Dia dos Pais, de no Dia dos Pais, o capítulo faz a cerimônia de instalação, aí aproveita, emenda e faz a cerimônia pública, cerimônia do abraço, cerimônia em homenagem aos pais e envia como atividade. Muitos capítulos têm esse costume. Mesma coisa, atividade do Dia das Mães. Muitos capítulos têm o costume, por exemplo, fazer a iniciação no mês de maio e nas cerimônias públicas, realizar a cerimônia das flores em homenagem às mães. É uma atividade aceita? É uma atividade aceita, porque cumpre ali o objetivo da atividade. Porém, volto a dizer, quando Frank Chamoun criou essa atividade, ele pensou em ações em que os capítulos realizassem um dia, e não é à toa que tem o nome dia, um dia especial para as mães. Quando você faz uma cerimônia de instalação, e em seguida, na própria cerimônia, você faz a cerimônia em homenagem aos pais, aquele dia não é especial para os pais. É especial para quem está sendo instalado e para os pais. Então, se o ato especial do dia for dividido, então não é para uma pessoa só. Frank Chamoun pensou em atividades que os capítulos realizassem, dias para que os capítulos realizassem especialmente para as mães. Então, se for fazer a cerimônia pública das mães, que vocês planejem algo especial para as mães. Seja num café da manhã com a cerimônia pública, com algum almoço, um jantar com a cerimônia pública, enfim. Isso no âmbito das cerimônias. Porque eu vou mostrar para vocês que é possível vocês realizarem atividades extremamente diferentes. Então, isso fica mais difícil de ser realizado, concordo. Mas veja que é possível realizar atividades diversas. Mesma coisa aqui, vocês também conseguem realizar a cerimônia das mães em um abrigo. Porque no abrigo a gente vai ter senhoras de idade, a maioria delas são mães. Também em centros especiais de pessoas de reabilitação. Então, existem diversas formas de vocês realizarem essas atividades aqui, como eu chamo, da porta para fora. Porque a homenagem não necessariamente precisa ser somente às nossas mães, mas é para quem é mãe. Sejam as tias do capítulo, sejam as pessoas que também não fazem parte do capítulo e, consequentemente, não conhecem a Ordem Mulher. Então, existem diversas formas de vocês realizarem essa homenagem. Fazer a atividade do Dia das Mães em uma escola, homenagear as professoras que são mães. Então, tem muitas formas. E aqui tem outro ponto também que eu chamo de agregar valor àquilo que você faz. Isso é um termo que eu utilizo, que eu aprendi através do desenvolvimento das minhas habilidades dentro da Ordem Mulher e que, consequentemente, eu vou levar para a vida adulta. Que é o seguinte, agregar valor àquilo que você faz. O que é isso? Por exemplo, você
vai fazer a atividade do Dia das Mães. E vamos supor que você vai fazer a cerimônia do Dia das Mães, a cerimônia das flores, não tem problema nenhum. Eu estou citando aqui outros exemplos que são outros tipos de atividade. Mas vamos supor, por exemplo, que eu vou realizar a cerimônia das flores. Mas eu quero agregar valor àquilo que eu vou realizar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou realizar a cerimônia das flores e não vou parar por aí. Eu vou pegar, vou organizar a cerimônia das flores. Aí, na atividade, a gente também vai entregar lembrancinha para as mães. Na atividade, a gente também vai planejar o jantar, o almoço, o café da manhã, enfim. Eu vou ornamentar o ambiente para ter uma decoração especial. Eu vou providenciar para que tenha uma banda ao vivo tocando na atividade. Eu vou providenciar para que nessa atividade também tenha a apresentação de um vídeo sendo transmitido no telão com mensagem dos demolês para suas mães. Então, eu estou agregando valor àquilo que eu estou fazendo. Eu não estou parando somente na cerimônia. Eu estou fazendo a cerimônia e agregando com outras coisas para que a atividade fique ainda melhor, ainda mais caprichada. Isso faz aqueles que possuem ali a curiosidade mera nos detalhes, que possuem tato. Então, são dicas que eu estou dando para vocês para que vocês possam desenvolver. Deu para entender? Então, prazo de realização de envio, 31 de maio de 2026. Então, são ideias aqui que eu estou passando para vocês, insights importantes, tá? E é bem bacana a gente poder ter essa conversa aqui. Passando aqui agora pelas outras atividades. Aqui estão os critérios avaliativos, tá? Os critérios de avaliação. A maioria das atividades possui 4 critérios. Nós temos o primeiro critério, que é sobre qualidade do relatório. Se o relatório está nota 10, vai receber ali 10 pontos. Mas o relatório está ruim, vai receber menos pontos. Perceba aqui também uma coisa. A qualidade do relatório não é aquilo que a gente mais valoriza entre os critérios. Porque a gente entende que o principal é a atividade realizada, e não o relatório. Mas, para que a gente possa avaliar a atividade de forma completa, a gente precisa de um bom relatório. Certo? Ação realizada. É aquilo que vocês realizaram. Está ali todas as informações referente à atividade, constou ali as informações do planejamento, quem é que estava envolvido, quanto que ocorreu, quantos membros participaram, vai receber a pontuação ali. E aqui tem o critério que vai diferenciar os capítulos, que é a qualidade da ação realizada. Porque a cerimônia das mães, todo capítulo pode desenvolver. Agora, a cerimônia que tem aquele detalhezinho, aquele outro, que vai agregando valor, aí sim, são atividades qualitativas, né? Que vai aumentando a qualidade da atividade. Atividades também da porta para fora vão ser melhores avaliadas nesse critério aqui, que vai de 0 a 40 pontos. E também a forma de execução, que é exatamente isso, aplicar na prática isso que vocês agregaram de valor na atividade de vocês. Então, se você faz uma palestra no Meet, a forma de execução foi muito simples. Vocês divulgaram, convidaram um palestrante, divulgaram o Meet, a galera entrou, acabou. Mas, nessa palestra, vocês transmitiram ela, por exemplo, ao vivo? Sei lá, no Instagram do capítulo, então alguém organizou para transmitir ao vivo? Vocês gravaram e publicaram, sei lá, no Instagram, no YouTube, para que todo mundo tenha acesso? Então, vocês executaram, tiveram uma técnica de execução diferente. Tudo isso que eu falo, dessas dicas e tudo mais, coisas que vocês podem fazer para poder melhorar as pontuações, não está escrito em lugar nenhum. São coisas que vocês precisam ter esse insight e desenvolver. Vocês estão tendo aqui, portanto, informações quase que privilegiadas de como fazer, porque eu gostaria, estou incentivando que vocês façam atividades cada vez melhores. Tá certo? Vamos lá. As demais atividades, vocês já conhecem. A arrecadação de fundos, aquelas atividades ali destinadas ao aumento do caixa. Vocês devem informar obrigatoriamente quanto vocês arrecadaram, ou seja, quanto que entrou de recurso para o capítulo no total da atividade, quanto que vocês gastaram, tanto que saiu do capítulo para que aquela atividade fosse realizada, e o lucro. O lucro nada mais é do que a arrecadação menos gasto é igual a lucro. Então, o lucro da atividade. E aqui, atividades que possuem valores mais altos de lucro recebem maiores pontuações. Me parece algo justo. Se o capítulo faz, por exemplo, uma feijoada Demolei, não sei se no Tocantins tem esse costume, mas se o capítulo, por exemplo, realiza uma feijoada Demolei e arrecada, sei lá, R$5.000, vai ter pontuação muito mais alta. Se o capítulo faz atividade e arrecada uma rifa e arrecada R$300, vai ter uma pontuação menor. Me parece algo extremamente justo. Vocês vão concordar comigo nisso.
Então, aqui é por isso que é esse incentivo, que vocês realizem atividades melhores. Salvo engano ali, o critério de arrecadação de fundos é diferente. Então, tanto aqueles que realizam grandes arrecadações, quanto que realizam arrecadações menores, vão poder enviar essa atividade tranquilamente. Então, não obrigatoriamente eu tenho que arrecadar 5 mil reais para que minha atividade seja aprovada. Não. Mas quem arrecada mais, recebe mais pontos. Quem arrecada menos, recebe de menos pontos. Diga lá, meu mestre. Seguinte, na CRN ela explica direitinho, por exemplo, se for até R$ 300, até R$ 500, acho que ganha 50 pontos, e se conseguir 2.500 para mais, já arrecada 100 pontos. Funciona da mesma forma na CNE ou é a mesma coisa? Perfeitamente. Essa mesma lógica. A mesma lógica. É basicamente esse mesmo critério aí também, para a CNE. Tá? Então, tem ali os critérios de relatório e o critério de lucro, que é importantíssimo, que inclusive é o maior critério dessa atividade. Tá? Então, é nessa mesma lógica também. Deu para entender? Então, vocês vão planejar, desenvolver, criar ideias para que seus capítulos possam ter caixa. Porque hoje, mano, tudo que a gente quer fazer, se a gente quer fazer uma gestão de excelência, tipo assim, com atividades também inovadoras e tudo mais, a gente tem que acionar todas as áreas. E isso passa também do capítulo ter recurso, ter dinheiro, ter bala na agulha. Porque quando o capítulo tem bala na agulha para gastar, vocês vão conseguir fazer atividades melhores. O mundo é assim, infelizmente. Mas tenho certeza que com a dedicação de vocês, vocês vão conseguir planejar as atividades neste sentido. E aí vão pesquisando, vão tendo insights, ideias do que podem ser realizado para vocês fazerem uma grande atividade. Certo? Próxima atividade aqui, entretenimento. Basicamente, aquelas atividades de entreter os membros, de divertir os membros, vocês já conhecem de cor e salteado. Mas aqui eu também faço outro alerta. Da mesma forma que eu falei do dia especialmente para as mães, ou do dia especialmente para os pais, eu faço um alerta aqui também. Muitos capítulos, incluindo o meu, por exemplo, têm o costume de, por exemplo, fazer reunião ritualística, aí depois faz ali um lanche em Zé do Pastel, né, Arthur? E aí tira selfie e envia como atividade. De fato, é uma atividade de entretenimento. Mas será que a gente não consegue fazer uma ação especialmente para entretenimento? Como assim? Seja um final de semana em um sítio, um campeonato de futebol, de baba, como a gente chama aqui na Bahia, de futsal, no caso, né? Uma atividade especial para o entretenimento, onde eu convoquei os membros especialmente para aquilo, para um banho de piscina, para uma tarde no parque aquático, para uma visita no zoológico, enfim, para uma visita no museu da cidade, enfim, diversas atividades que vocês podem fazer, especialmente para o entretenimento. Então, fica aqui o insight também. Outro ponto que eu acabei não citando aqui, todas as atividades daqui para frente, elas podem ser realizadas em qualquer período, de 1º de janeiro até 20 de junho. Então, vocês podem realizar hoje, vocês podem realizar amanhã, até 20 de junho, está valendo todas essas aqui, arrecadação de fundos, entretenimento, e a próxima, que é o trabalho social. Trabalho social são as atividades filantrópicas que nossos capítulos realizam, né? Para poder ajudar as pessoas, favorecer os mais necessitados, levando fraternidade a esse grupo de pessoas. Então, trabalho social são as atividades filantrópicas que o nosso capítulo realiza. E é que vocês vão realizar durante a gestão de vocês podem realizar vários trabalhos sociais, ou seja, várias filantropias. Mas a ideia é que vocês enviem uma. Mas, como eu falei, pelo fato de enviar somente uma, não significa que vocês podem fazer somente uma ação. Vocês podem fazer várias, mas enviem uma para o cumprimento da CNE. Diga lá, Arthur. Mestre, deixa eu te perguntar, a gente vai ter acesso aos critérios dessas outras atividades também? Vai sim. Todos os critérios, eles ficam no próprio edital da CNE Capítulos. E aí, outra coisa também, Arthur, quando você foi mais conselheiro, não tinha isso, mas agora o edital da CNE e do CRN estão no mesmo edital. Os critérios do CRN e da CNE também estão no mesmo edital. Então, lá no mesmo edital vai ter todos os critérios das atividades, tanto as atividades da CNE, tanto as atividades do CRN. Beleza? Só, Tranquilo. contemplando aqui uma pergunta, aproveitando que você tocou nesse ponto. Eu posso usar uma mesma atividade da CRN no ICNE? Fazer uma mesma atividade para os dois? Dúvida perfeita. O que acontece? Falei também, está no mesmo edital porque as campanhas foram unificadas. O que isso significa? Essa atividade aqui que você envia para a CNE, a pontuação dela também vai para o CRN. Entendeu?
Então, se você envia o trabalho social, que foi uma filantropia, e você recebe 100 pontos, você vai receber os seus 100 pontos para a CNE e também vai para o CRN. Então, como não pode fazer uma atividade para o envio de duas diferentes na mesma campanha, a resposta é não, entendeu? Então, o trabalho social que você envia na CNE, você não pode enviar como atividade filantrópica no CRN, porque ela já é pontuada para o CRN, até com mais pontos do que como seria se você enviasse como atividade filantrópica, entendeu? Uma pergunta, se eu enviar para a CNE, ele vai direto para a CRN, mas se eu mandar na CRN, ele não vai direto para a CNE, né? Exatamente, não vai para o... Ok. Não vai para Dá para usar os mesmos modelos de relatório para os dois, então, também. Não tem problema nenhum isso. Pode usar sim, pode usar sim. Agora, como eu te falei, se você envia, por exemplo, você faz atividade filantrópica, envia para o CRN, aí você não vai poder enviar para a CNE, porque se você enviar para a CNE, sua pontuação vai ficar duplicada lá. E aí, se isso for identificado, a atividade vai ser anulada, entendeu? Aí, por isso que tem que ser realizada uma ação específica aqui. Porque essa pontuação, ela já vai para o CRN. Deu para entender? Perfeito. Vamos seguindo aqui. Ó. Trabalho social, então, prazo de envio, 20 de junho, pontuação máxima, 100 pontos. Trabalho em conjunto com a maçonaria. Essa, para mim, é a atividade que o pessoal mais confunde de todas, que é o seguinte. Trabalho em conjunto com a maçonaria. O que é? É uma ocasião, é uma atividade em que haja uma atividade planejada e realizada em conjunto. Ó o termo aqui, ó. Edital, a gente tem que estar muito atento às palavras que estão escritas ali. Então, realizada em conjunto pelo capítulo e pela loja maçônica. O que é que isso significa? Isso significa, por exemplo, que a cerimônia de tributo aos maçons não é uma atividade de trabalho em conjunto com a maçonaria. Porque a cerimônia de tributo aos maçons é uma homenagem do capítulo para a loja, dos demolês para os maçons. Então, não é uma ação em conjunto, foi uma ação do capítulo para a loja. Então, a cerimônia de tributo aos maçons não é uma atividade de trabalho em conjunto com a maçonaria. O que é uma atividade de trabalho em conjunto com a maçonaria? É uma filantropia que vocês realizam juntos, capítulo e loja. É uma atividade esportiva, é o chamado futebol aí dos demolês versus maçons. É uma atividade, por exemplo, de ir lá no monumento da maçonaria na cidade e arrumar, limpar, ver o que precisa ser feito, restaurar em conjunto demolês e maçons. É realizar uma atividade em conjunto, é realizar uma atividade de conscientização em conjunto. Então, são atividades que envolvam a participação dos dois, tá certo? Diga lá, mestre. Pode ser, então, uma filantropia, um evento de arrecadação, qualquer coisa. Pode sim, mas é importante o seguinte: se você faz uma filantropia e junto com a maçonaria, trabalha em conjunto com a maçonaria, Não pode ser aí você enviado vai. como filantropia. Isso, aí, olha, é o seguinte: aí você vai enviar ela ou como trabalho em conjunto com a maçonaria, ou como trabalho social. Por quê? Porque você precisa fazer uma atividade para cada uma dessas aqui. Então, Mas, eu não por exemplo, posso. assim, eu quero fazer o seguinte, essa é uma dúvida sobre o meu planejamento de gestão lá. Eu quero fazer a arrecadação para a filantropia e depois realizar a filantropia. Nessa arrecadação da filantropia, eu posso contar como trabalho conjunto com a maçonaria e a filantropia contar como trabalho social? A arrecadação seria no mesmo dia da filantropia? Não, não seria. Então seria ou não seria? Cortou. Não. Pronto, então pode sim. No dia que vocês fizeram a arrecadação, foi em conjunto com os maçons, trabalha em conjunto com a maçonaria. No dia que vocês fizerem a doação, é uma filantropia, trabalho social, aí pode, perfeitamente. O que não pode é, como eu falei, você fazer uma filantropia, por exemplo, junto com a maçonaria, e enviar como duas atividades, trabalho com a maçonaria e trabalho social. Aí não pode. Mesma coisa, por exemplo, o capítulo que faz a arrecadação de fundo. Quer ver? Se isso fosse permitido, fazer uma atividade e enviar para todas, em um dia o cara faria a CNE completa, porque não é esse o objetivo. Mas não pode, por exemplo. O que não pode? No dia da arrecadação de fundos, você vai lá, arrecadação de fundos. Aí, na arrecadação de fundos, tem, por exemplo, ali um computador com videogame. Então, você bota ali como entretenimento também. Aí, sobrou os materiais ali da arrecadação de fundos. Aí, vocês vão lá e doam. Aí, já seriam 3 atividades. Aí, não pode. Ou é arrecadação de fundos, ou é entretenimento, ou é trabalho social, ou é trabalho em conjunto com a maçonaria. Então, vocês vão fazer uma
atividade para cada uma dessas. Beleza? Seguindo aqui, então, trabalho com a maçonaria, vocês já entenderam aqui, atividades do capítulo juntamente com a loja, exclusivamente para esse fim. Ano Demolei, já encaminhando aqui para o final, meus irmãos. Ano Demolei é o seguinte, todos os anos, o Supremo Conselho escolhe um tema para que os capítulos da Ordem Demolei possam trabalhar, possam discutir, para que a Ordem Demolei brasileira possa discutir sobre esse tema. Este ano, o tema anual, como a gente chama, o que é o tema anual? É o tema escolhido pelo Supremo Conselho. Então, é o tema anual que faz a atividade do ano Demolei. O tema anual deste ano, para o ano Demolei, é Juventude e Futuro, a Ordem Demolei diante da inteligência artificial. Então, vocês vão realizar uma atividade para o ano Demolei que envolva esta temática, a temática de inteligência artificial, buscando ali a participação dos membros junto com essa temática, observando o conteúdo e sugestões da cartilha referente ao tema. O que significa? O ano Demolei possui uma cartilha própria, específica, um documento ali bem bonitinho, explicando por que esse tema, sugestões de atividades, dados sobre essa questão da inteligência artificial, que é um assunto presente na nossa sociedade hoje. Então, existe uma cartilha para isso, vocês podem seguir essa cartilha, inclusive, para fazer essa atividade. E aqui, sugestões. Teve um capítulo, por exemplo, que realizou um workshop, um shopping, até rimou, para poder apresentar sobre a inteligência artificial. Então, fez ali palestras no auditório do shopping, então não foi dentro do capítulo. Teve outro capítulo que confeccionou um site com ferramentas de inteligência artificial. Então, por exemplo, o membro recebe no e-mail dele, com um comando ali, começa com celeridade, tipo no aplicativo, a data da reunião, quanto que vai ser, horas, recebe depois as fotos da reunião. Então, é um negócio bem bacana, com inteligência artificial. Pode ser feito também murais, colocar murais em escolas, e as próprias palestras também, né? Convidar algum especialista para debater e tudo mais, mas sempre sugiro que seja feito da porta para fora. Da porta para dentro pode ser feito a palestra sobre a inteligência artificial do templo, ou na sala capitular ou no Meet, pode ser feito? Pode, mas vai ter pontuações menores. Pontuação máxima, 100 pontos, prazo de envio até 20 de junho. Então, vocês têm até 20 de junho para realizar essa atividade. O prazo ali, em todas as atividades, não significa que a atividade deve ser realizada e enviada naquele dia. Então, se você faz o ano Demolei esse mês, se eu fosse você, eu organizaria já o relatório para enviar o quanto antes, para não deixar em cima da hora, tá certo? Então, essas são as atividades, que eu passo para a atividade de iniciação e iniciação ao grau Demolei, explicando brevemente. Para essas duas atividades aqui, vocês não precisam enviar relatório. Relatório eu já expliquei o que é o documento com as informações da atividade. Vocês não precisam enviar. Basta vocês fazerem o pacote da cerimônia, vocês vão cadastrar quem é que vai iniciar no grau Demolei, realizarem a cerimônia lá no dia que vocês marcaram e, após a cerimônia, confirmar a presença dos membros no pacote. Então, depois da cerimônia, vai aparecer para vocês a opção. Fulano de tal foi na cerimônia? Foi. Beltrano? Foi também. Ciclano? Estava lá. Então, vocês vão confirmar a presença dos membros no pacote. Quando vocês fizerem isso, automaticamente a atividade já vai estar aprovada. Então, vocês não vão precisar confeccionar, a iniciação foi assim, assim, assado, está aqui a foto. Não precisa. É automático, lá na aba de pacotes do SysDM. E é uma atividade de pontuação também. Mas como é que a gente faz aqui para poder pontuar a atividade de iniciação e iniciação grau Demolei? E aí eu falo para vocês, o IGNE, aí vocês me perguntam, né? O IGNE tem algum número mínimo de iniciações? Então, meu capítulo tem que iniciar algum número mínimo? Antes a gente tinha uma lógica de número mínimo. Como é que está funcionando agora com a questão das pontuações? Prestem atenção. É simples, é um sistema de lógica e coerência. Iniciou mais membros, recebe mais pontos. Iniciou menos membros, recebe menos pontos. Então é assim, ó. Seu capítulo, a sua gestão, iniciou um membro, você, nessa atividade, ou de iniciação grau Demolei, vai receber 25 pontos. Seu capítulo iniciou 2 membros, então seu capítulo vai receber 50 pontos. Seu capítulo iniciou 3, vai receber 75 pontos. Seu capítulo iniciou 4 membros ou mais, vai receber 100 pontos. Ou seja,
o número mínimo de iniciados é 1. Então, se você iniciar um membro, você vai ter atividade aprovada, porque a gente jura conceder os graus, conceder a cerimônia. A gente não jura para quantos, tá? Então, é essa questão aqui. E aí é bem simples. Iniciou mais membros, recebe mais pontos. Iniciou menos membros, recebe menos pontos. Me parece também ser algo lógico e coerente. E aí vocês podem me perguntar, por exemplo, a seguinte dúvida. Wisner, meu capítulo, por exemplo, vai fazer 2 cerimônias de iniciação. Na primeira cerimônia, nós iniciamos 2. Aí lá no final do semestre, nós fizemos outra, iniciamos 3. E aí, qual que vai valer? Vai valer a primeira? Vai valer a segunda? Vai valer a que tem mais membros? É muito simples. Vai valer as 2. Por quê? Porque a pontuação é pelos membros que iniciam na sua gestão, não necessariamente em uma cerimônia. Então, se o seu capítulo realiza uma cerimônia que inicia 2 e lá na frente realiza outra que inicia 3, a sua gestão terá iniciado 5. Então, no critério ali, 4 membros ou mais, 5 é maior que 4, vai receber 100 pontos. Mesma coisa se o capítulo fizer 10 cerimônias, iniciar um membro em cada. Vai ter iniciado 10 membros. Então, vai receber 100 pontos. Então, a pontuação ela é acumulativa, com as cerimônias de iniciação ou de iniciação da demanda que vocês forem realizar. Beleza? Deu para entender esse ponto? Então, é bem simples. Aqui acho que é bem fácil a compreensão. E aqui, para finalizar, eu mostro para vocês 5 motivos bem rápidos. 5 motivos para que vocês participem da CNE Capítulos. O que vocês vão ganhar fazendo tudo isso, executando tudo isso que eu expliquei aqui. Vamos lá, primeiro motivo. A CNE, meus irmãos, ela vem para dar uma direção clara ao capítulo, ou seja, a CNE mostra aqui na prática o que é esperado por um capítulo ativo, bem organizado, então ali com critérios objetivos, fica extremamente fácil vocês planejarem, evoluírem, planejarem, executarem e evoluírem. Então, o primeiro objetivo, dar uma direção clara ao capítulo de vocês, dar o famoso norte, né? Segundo motivo, meus irmãos, é a organização que gera resultado. Então, participar da CNE vai incentivar uma rotina, um registro de constância, atrelado àquelas habilidades lá que vocês vão desenvolver de liderança que vão ser importantes para a vida de vocês. Então, o capítulo organizado ele funciona melhor, cresce com mais qualidade e entrega mais para os seus membros. Um capítulo organizado que faz boas atividades entrega mais para os membros. Então, esse é o nosso segundo motivo para vocês participarem da CNE. Terceiro motivo, reconhecimento para quem faz acontecer. Por quê? Porque a CNE ela valoriza o trabalho bem feito. Então, quem se dedicar, quem planejar e executar as atividades, vai passar a ser referência e inspiração. Se o mestre conselheiro realiza essas atividades bem feitas, ele vai passar a ser referência, a ser inspiração. Vai receber esse reconhecimento dos membros do capítulo. Quarto motivo, a CNE prepara vocês para as responsabilidades. Então, a CNE ela vai reforçar que o compromisso é compromisso com aquilo que foi combinado. Planejou? Entregou. Então, o prazo vai deixar de ser um problema para vocês e vai virar um padrão de funcionamento. O prazo vai deixar de ser um problema. Ah, está chegando o prazo. Não, por quê? Porque com planejamento, planejou, entregou. Então, vai preparar vocês para as responsabilidades, porque prazo não vai ser somente para a CNE Capítulos. Prazo vai ser para a vida inteira de vocês. Já tem sido assim na escola, né? Com as atividades que vocês realizam ali, tem que enviar, então o prazo vai deixar de ser problema e vai virar padrão de funcionamento, tá? Então, prepara, isso faz o quê? Prepara vocês para responsabilidades. E quinto e último motivo é que a CNE ela incentiva a excelência no dia a dia do capítulo, mas aqui eu faço a observação. A CNE, por si, ela sozinha, ela não transforma nenhum capítulo em excelente. O que significa? Significa que concluir a campanha não é, tipo assim, automaticamente ali um selo de perfeição. Meu capítulo fez todas as atividades, meu capítulo é perfeito, meu capítulo é excelente. Não. A CNE é um indicador de caminho, não vai ser uma chegada. O que a CNE faz é bem simples, é incentivar a excelência. Ela não transforma de forma automática, ela incentiva a excelência. Então, ela cria parâmetros, ela estimula boas práticas, provoca organização, gera consciência ali dos membros nas atividades. Então, ela aproxima o capítulo da excelência, mas não substitui o fator mais importante de todos. Qual é? Quem faz um capítulo excelente são as pessoas. São os membros que participam, que planejam, que cumprem as atividades, que
aplica o ritual na prática, que acolhe os novos membros. Quem faz um capítulo de excelência são as pessoas. Prova disso é que seu capítulo pode ser de excelência sem participar da CNE, porque quem faz o capítulo de excelência são as pessoas, e não a campanha. A campanha é um indicador, a campanha é um caminho. A CNE ela aponta um rumo, a excelência real dos capítulos nasce da atitude diária, de quem constrói a organização que vocês hoje lideram todos os dias. Então, isso é muito importante. Apresentei para vocês 5 motivos. E o que é que mudou na CNE? Como é que vai funcionar o reconhecimento? Bem simples aqui também. Todas as atividades, como eu falei, de 0 a 100 pontos. As atividades possuem critérios avaliativos. E essas pontuações vão definir o selo da sua CNE. Se você foi concluinte da CNE com selo ouro, com selo prata ou com selo bronze. E também, como eu falei, as pontuações que vocês receberem na CNE também vão valer para o CRN. Então, tem um total de 12 atividades, 1.200 pontos. Se você recebe 1.000 pontos na sua CNE, essa pontuação de 1.000 pontos também vai estar no CRN, mais as atividades que você enviar no CRN. Como é que funciona a questão dos selos? É bem simples. Como eu falei, nós temos aí um total de 12 atividades. Então, se a gente tem um total de 12 atividades, cada uma de 0 a 100, um total de 1.200 pontos. E é simples. Seu capítulo fez, nessas 12 atividades, de 900 a 1.200 pontos, seu capítulo vai ser concluinte com selo ouro. Por quê? Simples. Seu capítulo fez excelentes atividades, recebeu excelentes pontuações, consequentemente, recebeu um selo de excelência, o selo ouro. Seu capítulo fez atividades ok, vai receber o selo prata. Por quê? Porque as atividades ok, se recebeu pontuações ok, você vai receber o selo prata. Seu capítulo fez atividades com, de certa forma, de um nível de grau de dificuldade inferior, um grau de menos organização, estou usando aqui palavras bonitas para dizer atividades ruins, recebeu pontuações ruins, fez atividades ruins, vai receber pontuações ruins, vai receber o selo bronze. Então, me parece também algo lógico e coerente. O que acontece? Somente todos que enviam e possuem todas as atividades da CNE são concluintes da CNE, igualmente. O que diferencia são os selos, que é dessa forma aqui. Então, todos os concluintes vão receber o certificado. Porém, apenas os mestres conselheiros que concluírem a CNE com selo ouro vão ter o direito de adquirir a comenda de peste mestre conselheiro por serviço meritório. O que isso significa? Somente aqueles que fizerem as atividades mais diferenciadas e, consequentemente, receberam mais pontuações vão ter o direito de adquirir a comenda. O que acontecia antes? Arthur, mestre conselheiro aqui em Caeté, fez uma baita gestão de mestre conselheiro. Foi a melhor gestão de mestre conselheiro pós-pandemia da história, até hoje, do capítulo. Ninguém fez o que ele fez aqui. E aí ele fez uma excelente gestão. Facilmente ele concluiria aqui com o selo ouro. Porém, Joãozinho da Silva aqui fez uma gestão ruim. Porém, ambos, como o Arthur participou da CNE na edição passada, ambos possuem o mesmo reconhecimento. Ambos são concluídos da CNE da mesma forma. Isso, de certa forma, não é muito justo, porque ele fez uma gestão bem feita, bem planejada, e tem o mesmo reconhecimento do cara que fez a gestão de qualquer jeito. Então, isso aqui serve também para a gente poder corrigir isso. Quem fizer gestões de excelência vão receber selos de excelência. O cara que não se dedicar tanto mais ali, teve um comprometimento, vai concluir a CNE e vai receber o selo bronze, não vai ter o direito de adquirir a comenda. Então, o que são selos? Selo ouro é concedido aos capítulos que atingem excelência ali nos critérios avaliativos. Então, são referências nacionais de organização de atividades bem feitas, porque fez boas atividades, recebeu boas pontuações e alcançou o selo ouro. Selo prata, concedido aos capítulos que alcançam ali o desempenho, mas que ainda podem melhorar. Então, algumas atividades ali foram ok, há espaço de melhora. E o selo bronze, não necessariamente também significa que as atividades foram ruins, não significa isso também não. Pode ser, o selo bronze é concedido àqueles capítulos que demonstraram comprometimento, de fato. Você fez todas as atividades, né? Mesmo que ainda estejam ali ou em processo de crescimento, estruturação. O que significa? Às vezes, um capítulo com poucos membros não vai ter as condições de realizar as maiores atividades do planeta Terra. Então, é uma questão também de realidades, mas vai ser reconhecido da mesma forma, com o selo bronze, tá certo? Então, a ideia aqui é que vocês possam se desafiar e alcançarem a realização das melhores atividades possíveis, observando a realidade de vocês, a realidade dos capítulos de vocês. E aqui também, como eu falei, é uma ferramenta de incentivo. Então, eu quero levar meu capítulo do patamar B para o patamar A. Também é possível por meio da
CNE. Outra dúvida que vocês poderiam ter, Widney, meu capítulo fez 11 atividades de 12. Nas 11 atividades a gente fez, sei lá, a gente arrebentou a boca do balão. A gente fez 100 pontos nas 11 atividades, ou seja, a gente teve 1.100 pontos. Porém, na última atividade a gente não fez, a gente não enviou. A gente já tem ela em 1.100 pontos. Nós vamos rodar, a gente não vai poder receber o selo ouro? Não vai. Por quê? Porque os selos são somente para os concluintes da CNE. Então, para receber o selo, seu capítulo tem que ter as 12 atividades aprovadas. Independente se você fez 11 e nas 11 fez 100 pontos, se não fez todas, não é concluinte da CNE. Que vocês poderiam ter. Diga lá, Arthur. Já passando aqui, então, para o momento das dúvidas, que já é o finalzão da nossa apresentação. Diga lá, mestre. Não, acho que eu já tirei todas as minhas dúvidas durante a reunião aí. Eu só tinha que falar mesmo que eu tenho que sair aqui, que eu tenho um compromisso aqui, que eu adiei ele um pouquinho, mas não dá mais não, vou ter que sair aqui. Só gostaria de agradecer aí ao seu comprometimento em explicar para os meninos aí de Tocantins, os próximos conselheiros. Acredito que alguns estejam em dúvidas, né? Novamente, eu recomendo fortemente que todos leiam os editais aí. Os editais explicam muita coisa, não foque só também na CNE, foque em outros editais do Gabinete Nacional, Estadual. E é isso, mano. Boa gestão aí para todo mundo e um abraço aí. Obrigado pela apresentação e obrigado por todo mundo e pelos mais conselheiros estaduais que organizaram isso aí para nós. Valeu, viu? Valeu, Aldi. Já foi praticamente finalizando aqui. Agora a gente só está no momento das dúvidas. Não, perfeito. Tentei Gratidão. ficar até o final, mas não dá mais não, mano. Eu vou morrer. Valeu, um abraço aí para todo mundo. Valeu, meu mestre. Irmão. Valeu, Aldi. Boa noite. Algum irmão tem alguma dúvida, algum comentário, alguma colocação, algo que eu não expliquei aqui? Pode ficar à vontade para poder mandar esse momento aqui de vocês, tá? Ninguém, todo mundo sem dúvidas. Tá, pensando em uma Tu explicou Diga, muito mestre. bem. Então, por mim eu tô sem dúvida. Aqui também Perfeito. tudo tranquilo, viu, Dinei? Perfeito, mestre. Widney, onde que eu acho os modelos de relatório? SysDM, aba de downloads. Se vocês colocarem ali download CNE, a gente tem 3 tipos de modelo. Modelo de comissões, modelo de atividade para arrecadação de fundos e modelo de relatório geral, que é para todas as outras atividades. Vocês podem utilizar esses modelos e adaptarem para os capítulos de vocês também, certo? Outra dúvida, Widney, enviei atividades. Os coordenadores têm quantos dias para corrigir? Tem 7 dias para poder corrigir as atividades. Tá, mas o coordenador devolveu minha atividade. Eu tenho algum prazo para reenviar? Tem também. Se você envia a atividade e o coordenador devolve, você tem 7 dias para reenviar a atividade também. Mais algum irmão? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Então, eu, Luan, finalizo por aqui. Mostro para vocês a importância da leitura do edital. Posso disponibilizar o edital para vocês. Está nesse QR Code, então se vocês estiverem pelo celular, podem escanear. Quer dizer, pelo computador, né? Podem escanear. Pelo celular, tirar uma print e ler o QR Code. É muito importante vocês estarem sempre atentos a essas informações. Outra questão também, por exemplo, Widney, tem algum número mínimo para demolês ativos participarem da atividade para a atividade ser aceita? Sim, tem que ser 4. Se a atividade tiver 3, ela vai ser devolvida, havendo prazo para ser realizada a outra, tá certo? Então tem que ter 4 membros ali para, no mínimo, realizar a atividade. Então, meus irmãos, eu finalizo por aqui, tá? Eu agradeço. Diga lá, Carlos, pode dizer, meu mestre. Só manda no grupo, por favor, esses slides aí, se tiver como. Encaminho sim, pode Tá, deixar. Obrigado. Então, meus irmãos, eu finalizo por aqui, tá? A apresentação. Eu agradeço com todo o meu coração pelo Gabinete Estadual ter me dado essa oportunidade aqui de ter conversado com vocês. Eu fico extremamente feliz quando eu tenho essa oportunidade de conversar, de apresentar a CNE para os mestres conselheiros. Então, eu agradeço essa oportunidade, me coloco à disposição nesse contato que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Estou sempre disponível para poder tirar dúvidas, conversar com vocês, pois acredito que é bastante importante a gente ter essa troca de experiência, de aprendizado, e eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Luan, meu mestre conselheiro estadual, muito obrigado aí pelo convite, eu estou à disposição
dos nossos irmãos aí para qualquer situação. A gente vai ter um grupo também, não é isso? Com os participantes, a Sim, gente sim. poder ir trocando as informações. Meus irmãos, gratidão, viu?